Olá, eu sou Fernanda Zapparoli, que alegria chegar até você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Vida em Família. Convido você a já compartilhar esse programa no YouTube TV Evangelizar Oficial e já nos seguir no Instagram Evangelizar TV. Quem é que não tem problema dentro de casa? Toda família tem ali pontos a serem trabalhados, melhorados. Talvez o seu problema é a imaturidade do seu cônjuge. É isso mesmo, atitudes infantis, situações que não está dando mais e você já não sabe mais o que fazer. O programa de hoje vai te ajudar a resolver esse problema. Porque cada vez mais nós precisamos estar atentos, gente, ao que acontece dentro de casa, do ambiente familiar e que tem causado muitas vezes até mesmo divórcio. Você sabia que casais que têm crianças abaixo de 2 anos têm um índice alto do número de divórcio? Por que isso? É justamente quando o casal está ainda amadurecendo, nos seus primeiros anos de casado, vem aquela criança que realmente vira a vida familiar e conjugal do avesso, faz parte, e ali os casais já estão desistindo. Não! Você precisa lutar pelo seu casamento, você precisa lutar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pela sua família. Amadurecer dói. Eu sei que dói, mas ele é necessário, esse processo é necessário para que você também construa uma família de fato feliz. Mas a minha pergunta é, você sabe o que é imaturidade? O que caracteriza uma pessoa imatura? Você sabe como resolver esse problema? Talvez o imaturo é você. O seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, é uma pessoa madura, mas é você quem é vitimista, imaturo. E aí? Quem vai resolver esse problema hoje no programa vai ser o meu convidado, que é psicólogo e professor J. Borgognoni. Ele sim irá nos ajudar a refletir e solucionar as imaturidades no casamento. Para você que tem filhos em casa, gostaria de fazer um convite para você especial. Eu desenvolvi um curso em que seu filho vai aprender inglês comigo, de verdade. São mais de 100 aulas gravadas, onde ele vai aprender inglês com uma criança americana. Além disso, seu filho terá acesso a um material inédito no Brasil, através das apostilas English Book Kids. No método Meu Filho Bilíngue, seu filho vai aprender inglês de verdade, as cores, traçados, alfabeto, vocabulário de inglês nativo. Entre agora no Instagram O Meu Filho Bilíngue e adquira assinatura anual. Você pode parcelar o curso em 12 vezes no cartão de crédito. Se seu filho tem entre 3 a 12 anos, invista nele. Essa é a melhor idade para aprender inglês. Inglês é o idioma universal e pode garantir grandes oportunidades para o seu filho. Não desperdice essa chance. Adquira já o método Meu Filho Bilíngue, entre no link do meu Instagram, Meu Filho Bilíngue, e garanta essa oportunidade. Inclusive, as aulas serão gravadas com edição lúdica, imagens e cores para ajudar o seu filho a assimilar tudo que eu estou falando na aula 100% em inglês. É a sua chance, não perca, estou esperando por você. Agora nós vamos para um breve intervalo e já eu voltarei com o meu convidado para falarmos sobre as imaturidades dentro do casamento. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta no Vida em Família, onde nós vamos falar sobre as imaturidades no casamento. Antes de ir direto para o assunto, eu tenho um convite especial para você. Toda segunda-feira, aqui na TV Evangelizar, acontece a Noite de Louvor. É o maior grupo de oração nacional pela TV. É um momento de cura, de libertação pelos pedidos que você faz a Jesus das Santas Chagas. Se você é de Curitiba e região metropolitana, venha participar conosco nesse momento de oração, cura e libertação. Aqui no auditório de Jesus das Santas Chagas. E se você não é de Curitiba, é de outra região do Brasil, você também pode participar com a gente desse momento. Assista pela TV Evangelizar, sinal de qualidade.
E agora eu quero ir direto para o nosso bate-papo, convidar ele, que é professor, psicólogo Jota Borgognoni, e estará aqui nos ajudando a solucionar esse problemão que é a imaturidade no casamento. Seja bem-vindo, Jota. Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui. Jota, para começar, a gente às vezes escuta muito imaturidade, você é imaturo, mas muitas vezes as pessoas não sabem identificar de fato o que caracteriza uma pessoa imatura. Então, de forma pode ser bem profunda mesmo, exemplifique e dê assim nomes, as características que a gente pode olhar para nós mesmos e para o nosso cônjuge e falar, sim, isso define uma pessoa imatura. Eu acho que a primeira coisa quando a gente fala em relacionamento, é muito fácil a gente olhar para o cônjuge e falar, ele é imaturo. É uma coisa, a gente tem uma facilidade muito grande, né? Como que eu vejo a maturidade? Porque se a gente for pensar a maturidade como se fossem marcos fixos, rígidos, a gente vai acabar perdendo um pouco da questão pessoal e de cada realidade. Então, eu gosto muito de definir a maturidade como responder adequadamente às circunstâncias da sua vida, tá? Ou seja, quais são as circunstâncias da sua vida? Então, se você é uma pessoa que está casada, mas não tem filhos, tem algumas circunstâncias que pedem que você tenha uma atitude, que pedem uma postura sua e muitas vezes você está aquém disso. Agora, se você é casado e já tem filho, um filho, ou de 1 a, 12 filhos, se você depende da circunstância, você vai perceber como você deve responder a isso. Então, é claro que eu estou com 38, faço 39 sexta-feira que vem, já estou chegando aos 40. Então, é claro que se pegar o meu exemplo, que sou um homem casado, que tem 2 filhos, né? Um de 4, o Joaquim de 4, o Inácio está com 1 e 2 meses. Tem algumas circunstâncias ali que se você pegar um amigo meu que está solteiro ainda, com a mesma idade, ele não vai ter que responder aquilo. Não espera-se dele aquele tipo de postura. Não espera-se dele a postura que eu tenho ali. Então, para a gente ver a postura e para a gente entender essas circunstâncias, basicamente quais são os compromissos que você assumiu na sua vida atual, para entender se ele está aquém ou se ele está realmente no nível de que o compromisso e que essa circunstância exige dele. Então, vou dar um exemplo, né? Todo mundo que tem filho sabe, quando o filho fica doente, qual que é a maturidade de um pai e de uma mãe? É cuidar dessa criança, né? Estava falando antes ali, meu filho mais novo pegou aí quase uma bronquiolite, o mais velho também tem asma, ou seja, é claro que quando eles estão nesse quadro, e recentemente estava nesse quadro, é exigido de mim uma postura de acordo com a minha circunstância, que estou com um filho doente. Se fossem os 2 doentes, seria outra coisa. Eu teria uma outra postura. Então é isso, é olhar para a vida e falar, o que a vida está esperando de mim agora? O que a vida espera de mim? O Frankl falava isso, né? O Viktor Frankl, o psicólogo que escreveu um livro maravilhoso que é Em Busca de Sentido. Ele falava isso, não sou eu que fico esperando coisas da vida. Na verdade, é a vida que está esperando atitudes minhas. Então, o que a vida está esperando de mim hoje? Então, quando você acordar de manhã, você está aí assistindo o programa, você acorda de manhã e pensa o que a vida está esperando de mim hoje? O que eu tenho que fazer? Às vezes é lavar louça, às vezes é fazer um café da manhã, às vezes é se preparar porque vai ter uma prova, é porque vai ter que ir para o trabalho, enfim, é uma criança que está doente, ou é aniversário de um filho, uma viagem que vai fazer. É fazer isso da melhor maneira possível. Eu acho que é aí que a gente começa a ter essa percepção de imaturidade. Então, nos relacionamentos, quando a gente começa a olhar para o lado e perceber que, não, pera lá, o meu marido, ele não está respondendo como ele deveria responder. A grande confusão nisso é que uma coisa é o marido responder como ele deveria responder, outra coisa é o marido responder como eu quero. Ótimo, você fala Uma isso. coisa é a esposa responder de acordo com as circunstâncias da vida dela, da nossa vida em conjunto, outra coisa é a esposa responder exatamente como eu quero, do jeito que eu quero, no roteirinho que eu quero, né? Então, aí é que começa
as dificuldades nessa questão da maturidade, né? Mas tem coisas que são bem óbvias, assim, você está casado, o sujeito está lá afundado, né, em algum vício, o sujeito está sem emprego, né, o homem está sem emprego, não procura, não vai atrás, né, você vê que você começa a perceber... E a mulher que começa a bancar a família... A mulher começa a bancar a família, aí vem aquela coisa assim do tipo, a mulher vai lá e ela vai lá atrás do emprego, das entrevistas de emprego, fala, vai em tal lugar. Você começa a ver que tem uma sensação de que tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que deveria estar acontecendo e não está. Ou, né, o homem chega em casa, aí chega lá, está lá a mulher, daí a mulher... ela está desorganizada, ela está grosseira com o sujeito, ela não consegue lidar com os dilemas fáceis, cotidianos da família, aí ela já começa a reclamar da sogra, mas a sogra não fez muita coisa, você começa a falar, não, pera lá, tem alguma coisa errada aqui, entende? Eu acho que essas percepções a gente vai tendo, né, durante o casamento. Agora, Jota, o que é necessário para que a pessoa tome consciência de que ela está tendo ali atitudes imaturas, ou seja, ela não está cumprindo o seu dever, seja o dever como esposa, seja o dever como profissional, seja o dever como mãe, né? Seja o dever como esposo, pai, ou seja, como que ela toma consciência, o que é necessário para ela despertar, porque muitas vezes o outro fala, entra aqui e sai aqui. E quando ela se observa e fala, poxa, eu preciso de ajuda. Eu acho que tem uma frase que diz que a maior força do ser humano é a personalidade. Eu digo que a maior força do ser humano é a imaturidade, porque o imaturo tem uma dificuldade para enxergar as coisas, entende? Para ouvir, para conseguir enxergar, porque faz parte da imaturidade um certo tipo de orgulho. Então você pode ver, a pessoa que menos sabe, ela é a que menos escuta muitas vezes, né? A pessoa que mais se coloca numa postura de dono da família, de mandar em todo mundo, de saber de tudo certo, correto, é o que menos aceita quando alguém faz isso com ele. Então uma das características da maturidade, o problema é esse orgulho. Então para quem está convivendo com alguém, vai ter que ter muita paciência para conseguir lidar com isso. Por quê? Porque nós temos vários meios de atingir a pessoa, né? Atingir não no sentido de bater, tá, gente? Atingir no sentido de chegar a informação nela. Que é o quê? É você tentar conversar, é você tentar dar um exemplo, é você, às vezes... vamos ali, vai ter uma palestra que eu acho que você vai gostar, né? As indiretas. Aquelas indiretas. Olha que legal essa live, olha que legal esse programa, né? Essas coisas assim. E tem um momento em que você chega e briga de verdade. Eu não aguento mais... mas a questão, assim, a dificuldade, então, do imaturo é ele reconhecer essa imaturidade. Por quê? A partir do momento em que o imaturo reconhece a maturidade, ele já não está tão imaturo, né? Ele só está, o quê? Reconhecendo que tem um problema que ele precisa correr atrás dele. Então, como que a gente lida com isso? O melhor mesmo é a gente gradativamente ir testando algumas maneiras. Porque uma das coisas que acontece é, digamos, meu marido não escuta. Eu já tentei de tudo. Normalmente, quando as pessoas falam já tentei de tudo, elas não tentaram de tudo. Elas tentaram uma mesma coisa repetidas vezes. Então, digamos, o marido, ele não tem muita noção de espaço, né? Para variar, né? Deixa o tênis ali, a clássica toalha em cima da cama. Toalha em cima da cama. E aí você tem criança, aquele sujeito que na hora da criança ir dormir, é a hora que ele resolve ligar uma tela, você já falou que não queria tela, vira aquela bagunça, né? O que acontece normalmente, vamos dizer assim, a mulher vai chegar para esse sujeito e falar, pô, você não percebe? Vai vir nesse tom de briga, vamos dizer assim. Quando o sujeito repete, ela vai usar o mesmo tom. O sujeito repete, ela usa o mesmo tom. Ou seja, é um problema que você tentou resolver de uma maneira e não deu certo. Então vamos ter que tentar de uma outra maneira. Quem sabe conversar com ele. Quem sabe sentar com ele. Mostrar alguma coisa mais, algum dado, né? Olha, tem pesquisa que diz. Sabe uma coisa que eu aprendi? Existe uma hora certa para você falar algo tão delicado que é uma crítica. Sim. Então, normalmente, a mulher precisa estar atenta ao homem que ele não pode estar com fome,
fome com fome. Imagina, você está morrendo de fome, você está cansado, ou você está ali resolvendo um problema e ela vem ainda trazer um problema que ela percebe em você, não é o melhor momento. Assim, a mulher, se ela está de TPM, não é hora de você falar que ela precisa melhorar. Então, a gente precisa também ter essa percepção se é o melhor momento e o outro está apto a ouvir aquela crítica, que se é do meu marido, eu preciso acreditar que ele está falando aquilo porque ele quer o meu melhor. Afinal, eu sou casada com ele, então ele não está me criticando porque ele quer me detonar ou está pegando o meu pé, porque ele me quer melhor. Então, acredito que também tem isso, a gente precisa entender que existe um momento certo. Como você, como psicólogo ali, principalmente que deve atender muitos casos assim, pode ajudar as pessoas agora que estão acompanhando a iniciar um processo de maturidade. Então, Jota, você falou comigo, poxa, realmente eu preciso de ajuda, eu preciso mudar, mas e aí? Qual o processo? Como que? Porque isso não é instantâneo. Porque o processo de maturidade, a pessoa vai ter que ter uma consciência e ela vai ter que manter essa consciência, né? Porque uma hora deu o maior problema, o sujeito fala, não, eu vou melhorar. Dorme e acorda no outro dia. Mesmo jeito, né? Para manter este processo, eu sempre oriento, como bom psicólogo, eu sempre oriento você procurar alguma ajuda. E essa alguma ajuda pode ser algum grupo de pessoas, hoje em dia tem bastante grupos de homens, terço de homens, tem vários grupos de igreja, mas também procurar, às vezes, algum grupo de apoio ou mesmo uma terapia. Porque uma coisa que, assim, eu vejo, assim, quase todo dia acontece isso comigo. Eu estou atendendo um paciente, eu falo alguma coisa, ele me fala, pá, minha esposa falou isso. Minha esposa sempre fala isso. Só que o que acontece? O clássico santo de casa não faz milagre, muitas vezes. É verdade. Então, o que acontece? Procurar uma outra forma. Então, se eu não consigo convencer e mudar a vida do meu marido, da minha esposa, então eu tenho que proporcionar um meio de alguém fazer isso por ela, já que ela está percebendo e está querendo mudar. Eu acho que o que falta da gente é a gente olhar a perspectiva de que o casamento é para a vida toda. Então eu não preciso resolver os problemas para ontem. Eu tenho a vida toda, eu tenho o tempo da vida toda para tentar coisas novas. Então eu tenho que ter esperança, né? Porque senão fica aquele negócio assim também, né? A esposa não fez direito, assim não dá. Assim também, não sei porque... Aí já aperta o botão vermelho que eu digo, né? Já vai pro exagero, assim, né? Nem sei porque casei, isso é um absurdo. Então são tantos argumentos que são ruídos, eles não resolvem, né? Então isso de conversar, a pessoa reconheceu, eu preciso melhorar, então sentar com ela e falar, tá, então o que a gente vai fazer praticamente? Porque o problema fica no mundo das ideias. Né? Muitas vezes essas discussões de casal, fica as promessas de ano novo, entende? Uhum. Que são as mesmas desde 2005 que você está fazendo, entende? Não, mas esse ano vai. Então, é assumir, é conseguir, a partir do momento que tem a consciência do problema, encontrar meios práticos para resolvê-lo, sabe? Uma coisa que eu costumo dizer muito é a importância de você estabelecer algumas estratégias para melhorar. Então, você ali estabelecer, por exemplo, eu vi isso no celular que é um problema hoje e que é um ponto ali de muita discórdia de maturidade. Então, estratégias, refeições sem celular na mesa, né? Entende? Desenhar para não ficar no mundo das ideias, igual o Jota falou. A maturidade é a esposa que não cuida da casa. A casa é suja, fede, enfim, ela fica largada no sofá. Então, estratégias. Vou limpar a casa e depois usar o celular? Entende? Colocar na prática, no papel. Agora, Jota, um outro problema é as crianças. Sim. Porque quais são os malefícios para os filhos que têm pais imaturos, ou seja, eles estão num ambiente imaturo? Os pais, eles têm uma das maiores funções dos pais é dar a estrutura emocional, a segurança emocional básica para uma criança, né? Então, o que acontece? Até ali, beirando a adolescência, os pais eles vão ter essa parte da orientação e da regra, mas vão ter que trazer estrutura emocional. E estrutura emocional, ela só acontece quando não é um ambiente imprevisível. O problema de pais imaturos é que um dia o menino tem que comer, tomar banho, dormir em tal horário. No outro dia pode jantar qualquer outra coisa, não tomar banho, pode assistir TV, dorme no outro horário. Ou seja, não cria essa rotina e essa estabilidade emocional. A mesma coisa acontece, né, quando os filhos ficam em um ambiente que os pais brigam demais, né? Que a mãe chora demais. Então, veja, todo pai que está assistindo esse programa, que saiba, vocês são o modelo dos seus filhos, né? Então ele vai ficar olhando para você.
Então, se acontece uma coisinha pequena, atrasou no trânsito, e você grita, chora, discute, berra, o teu filho percebe que, tá, então para trânsito eu posso fazer isso. O que ele vai fazer quando ele tiver uma frustração maior? O que ele vai fazer na escola quando acontecer alguma coisinha? O que ele vai fazer com você? Ele vai fazer a mesma coisa. Então aí o que acontece é, os pais, uma coisa que eu sempre penso é, os pais eles não têm um plano de educação quando vão ter filhos, que eu acho que é quase um crime, eles não têm uma ideia de como vamos educar essa criança. E muitas vezes é do tipo, a criança vai entendendo. Ela vai crescendo, ela vai aprender. Filho, você entende que a mamãe não tá legal hoje, tá? Filho, aconteceu isso, mas você sabe que a mamãe te ama. Eu gritei com você, mas você sabe. Sabe o que você sabe? A criança não sabe, meu Deus do céu, entende? A criança não tem essa noção de existe uma normalidade, minha mãe saiu da normalidade dela, mas nunca existiu a normalidade. Então, nesse sentido, assim, os pais têm que transmitir uma estabilidade emocional. E quanto mais maduro, melhor vai ser a reação emocional e mais tranquila vai ser esse ambiente familiar, né? Eu queria que você colocasse alguns benefícios de uma família madura, suficientemente madura, né? Perfeita não existe, mas suficientemente. Quais são os benefícios, características que os filhos desenvolvem na personalidade, no caráter, que vai ser, gente, determinante para a vida inteira dessa criança? O ser humano tem uma desvantagem que muita coisa que acontece ali até os 10 anos, vamos dizer assim, até os 7, determina o resto, né? Mas um ambiente saudável, o que ele faz com uma criança? Primeira coisa, ele tem um sentimento de pertencimento. Ou seja, eu pertenço aqui, aqui é o meu lugar. Então, qualquer coisa que acontecer, eu posso voltar para a base, vamos dizer assim. Legal. Segundo, eu sou importante, eu sou amado. Porque o que acontece com os pais imaturos? Como eles estão muito desgovernados, ou são muito orgulhosos, ou muito egoístas, a criança meio que fica largada, assim. A mãe está triste, descarrega na criança. A mãe está feliz. Então, o que acontece? A criança ela tem uma estabilidade emocional. Hoje em dia, a gente não ouve tanto falar sobre imaturidade nos jovens, insegurança, sobre essas questões de gênero, tudo isso que está afetando a família. Muitas vezes é o quê? É um lar inseguro em que a criança ela não tem alguém que ela se sinta amada por aquela pessoa. Outra coisa, ela começa a aprender a saber que, diante dos desafios da minha vida, eu posso errar e eu posso acertar. Porque uma família madura, pais maduros, quando o filho erra, não dá aquele esporro, né? E dá discussão, briga, não. Filho, errou, tudo bem, vamos consertar, como era melhor. Os pais, eles vão educando o processo interior da criança, né? Então, ela fica muito mais tranquila, ela sabe que ela tem um ambiente que ela pode testar, ela pode errar. E no final das contas, o que eu acho hoje em dia é o quê? É o sentimento de autoconfiança. A criança percebe que eu mereço ser amado, eu mereço ser tratado bem. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres em relacionamentos, mendigando relacionamentos e não conseguindo se relacionar direito, sempre aquém, sempre em relacionamentos tóxicos. E muitas vezes eu percebo até em consultório, a mulher vai perdendo aquela sensação de, não, eu não mereço isso. E uma vez uma paciente minha me disse isso. Eu saí do relacionamento porque eu pensei, o que meu pai ia achar disso? Meu pai não ia querer que a filha dele passasse por isso. Veja, é o pai, é a imagem do pai. Então, essa autoconfiança, a gente, né, não só pela família, claro que depois vai ter as decisões da criança quando virar adulta, mas essa autoconfiança é algo essencial para daí os filhos não ficarem tão frágeis como a gente não quer, né, que os filhos sejam, né? Se eu fosse você, eu já compartilhava com todos os seus amigos. Foi excelente, Jota. Eu quero agradecer, assim, de verdade, você ajudou muito. Achei que você foi bem profundo e bem, assim, prático para realmente ajudar quem está em casa a mudar esse cenário, né, gente? Os nossos filhos não merecem, né, um ambiente instável. Eles não merecem. Você precisa se esforçar para ser um esposo, uma esposa madura, melhor. Eu quero agradecer imensamente. Pode deixar suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar. Eu venho aqui, adoro falar sobre relacionamento, falo muito sobre maturidade. E também, para quem não me conhece, tem lá no Instagram, né, o J. Borgognoni. Recentemente eu estou trabalhando com formação de psicólogos e profissionais
Que a minha ideia é exatamente essa, é simplificar a vida, fazer com que a coisa seja mais prática, tanto na vida de qualquer pessoa, né, na sua vida cotidiana, como também na vida do psicólogo, do terapeuta, no seu consultório. Fantástico. Então, segue o Jota que você não vai se arrepender. Eu garanto que, vai lá, assiste todos os Reels, Lives, tudo que tem lá e você vai começar a ser uma pessoa mais madura. Obrigada pela sua audiência, foi muito bom estar com você e eu te espero no próximo Vida em Família. Até lá!